A maneira como o terapeuta conduz a avaliação inicial é um dos maiores marcadores que diferenciam um atendimento intuitivo de uma prática clínica realmente estruturada. Isso porque a avaliação inicial na TCC não é um bate-papo exploratório e muito menos uma coleta infinita de informações. Ela é o primeiro passo da formulação de caso. Neste vídeo, nós vamos entender como esses dois processos acontecem juntos, avaliar e formular ao mesmo tempo, enquanto você coleta os dados que realmente importam para compreender o funcionamento do paciente com a lógica clínica da TCC. Mas antes, seja bem-vinda à Comunidade Clínica com Propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental, supervisora e empreendedora. E você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. A avaliação inicial na TCC tem uma função central: conectar a história do paciente ao problema atual de forma organizada, precisa e funcional. Por isso, ela não deve ser uma busca indiscriminada por detalhes desde o nascimento até o momento presente, como se você estivesse preenchendo um relatório biográfico. Avaliar não é acumular detalhes, é selecionar dados clinicamente relevantes. Quando se ouve tudo, perde o que realmente importa. Se o paciente chega dizendo que tem dificuldade de concentração, por que investigar amores da adolescência ou a nota da disciplina de estatística na faculdade? Essas informações podem ser relevantes? Podem, mas somente quando tem relação direta com o problema. A avaliação inicial precisa ser guiada pelo foco da demanda, e o que define esse foco é o que o raciocínio clínico identifica como parte do funcionamento daquele problema. É aqui que entram as duas perspectivas fundamentais que estruturam esse raciocínio: a transversal e a longitudinal. A perspectiva transversal é uma fotografia do agora. Ela captura exatamente como o problema se manifesta hoje, em que situações aparece, com que frequência, em que intensidade, quais prejuízos gera e por quais fatores é mantido. É o momento das perguntas simples, claras e diretas. Quando isso acontece? Como você reage? O que piora? O que diminui? O que você evita por causa disso? Enquanto o paciente descreve as situações, o terapeuta observa e raciocina. Pensamento, emoções, comportamentos, fisiologia, além dos comportamentos de enfrentamento, dos gatilhos que sustentam o ciclo atual. Esse mapa do presente já é por si só o início da formulação. Aqui você não está apenas ouvindo, você está conceitualizando o funcionamento atual do paciente. A perspectiva longitudinal, por sua vez, amplia o olhar. Ela investiga vulnerabilidades, fatores precipitantes, histórico familiar, antecedentes médicos, experiências marcantes e eventos que, ao longo da vida, contribuíram para que o problema atual se formasse exatamente como é. Mas, de novo, não é sobre reconstruir toda a história da vida. É sobre reconstruir o passado que faz sentido para o presente. É o passado filtrado pelo foco clínico. E é nesse movimento de alternar transversal e longitudinal, presente e passado, que a ponte com a formulação de caso se estabelece. A formulação não nasce depois da avaliação, ela começa durante a avaliação. Ela surge enquanto você coleta, organiza e integra dados que serão transformados em hipóteses clínicas. Por isso, o raciocínio clínico precisa estar ativo desde o primeiro "o que te trouxe aqui". Ouvir e formular são processos simultâneos. A formulação de caso na TCC é uma teoria individualizada sobre o funcionamento do paciente. Ela descreve o problema, identifica padrões cognitivos e comportamentais, investiga a origem desses padrões, compreende processos de manutenção e integra informações sociais, culturais e pessoais. Tudo isso com o objetivo de guiar o tratamento. Mas, antes de qualquer mapa, ela exige um ponto de partida fundamental: definir claramente qual é o problema. Sem problema definido, não existe formulação coerente, e sem formulação, não existe tratamento direcionado. Definir problema é identificar padrões de sofrimento, disfunção ou risco que aparecem de forma repetida e com impacto significativo. É perceber que, em situações sociais, o paciente pensa que está sendo constantemente julgado. É observar que, diante da raiva, ele explode e perde o controle. É notar que, sempre que precisa performar, ele evita. Problemas são padrões, e identificar esses padrões durante a avaliação é o que fundamenta uma formulação sólida desde o início. Uma das principais armadilhas clínicas surge exatamente quando problemas secundários são tratados como se fossem primários. Quando o núcleo do problema não é identificado, o tratamento se transforma em uma tentativa de apagar incêndios periféricos,
enquanto o centro do sofrimento permanece intacto. A avaliação inicial, quando conduzida com foco e precisão, impede isso, porque ela fornece o material bruto que será organizado transversal, longitudinal e funcionalmente dentro da formulação. A verdade é que formular é organizar, é dar sentido. E essa organização começa imediatamente desde o primeiro relato do paciente. Quanto mais estruturada é a avaliação, mais potente será a formulação. E quanto mais clara é a formulação, mais direcionado e eficaz será o tratamento. Por isso, avaliação inicial e formulação de caso não são etapas separadas, mas partes interligadas de uma única habilidade, o raciocínio clínico aplicado com precisão. Quando você domina essa integração, essa competência, você deixa de ser um terapeuta que apenas ouve e responde e passa a ser alguém que compreende, organiza, prevê, estrutura e direciona. A avaliação inicial deixa de ser apenas uma entrevista e se torna o alicerce do caso clínico. E a formulação deixa de ser um formulário esquemático para se tornar o mapa que guia todo o processo terapêutico. E para fechar, é importante lembrar que essa competência, integrar a avaliação inicial e formulação de caso em tempo real, usando o raciocínio clínico como guia, não nasce pronta, ela é desenvolvida. Primeiro na prática, sessão após sessão, quando você treina seu olhar para ouvir o relato do paciente, já buscando elementos da formulação, já identificando padrões, já diferenciando o que é central do que é periférico. Com o tempo, essa forma de pensar deixa de ser um esforço consciente e começa a se tornar habitual. E igualmente essa habilidade se fortalece na supervisão, com prática deliberada. A supervisão baseada em competências funciona como um treino guiado do raciocínio clínico. Quanto mais você a desenvolve, mais clara se torna a lógica do caso, mais preciso se torna o tratamento e mais sólido se torna o seu trabalho clínico em TCC. Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntas. Até mais!